Fala galera, mais um vídeo novo aqui no canal pra vocês. E pra quem não me conhece ainda, é prazer, o meu nome é Giovana. E no vídeo de hoje eu vou falar da primeira parte, que é da quarta temporada da série de You. Eu vou falar o que eu achei, se eu gostei, eu vou falar também alguns pontos que eu achei mais importante, enfim. Mas antes de falar sobre, se inscreva aqui embaixo no canal para quem ainda não é inscrito, dá muito like, compartilha. Comenta dizendo se vocês gostaram de ver essa parte um dessa série, se vocês curtiram. Enfim, a gente vai conversando. Então, vamos começar com o vídeo de hoje. O que eu gostei mais na série foi a narrativa do Joe. Ele contando passo a passo de como que ele estava lidando com a Nádia, por exemplo, que era uma estudante da universidade, que é onde que ele dá aula, porque agora ele tá na Europa, né? Então ele se mudou para ele começar uma nova vida, um novo ciclo da vida dele, porque ele não quer mais relembrar tudo o que ele já passou no passado dele, por conta da Beck, de outras mulheres também que aconteceu, né, por conta das tragédias e tudo mais. Então ele pensou, eu vou mudar de cidade para eu poder ter uma nova vida. Eu não quero ser mais aquela pessoa que eu era antes. Então, assim, a narrativa dele eu gostei muito porque ele foi contando passo a passo de onde e com quem que ele estava lidando, com aquela família rica. E conforme ele foi falando essa parte narrativa dele, eu fui me envolvendo cada vez mais com ele, porque essa foi a intenção dessa série, a narrativa querer se jogar entre a gente. Então, eu gostei bastante nisso na série. E falando sobre o passado dele, ele se envolveu com muita gente, muitas mortes também aconteceram, e junto com a Love, porque na terceira temporada apareceu ele tendo uma vida nova com ela, tendo uma família, um bebê, até mesmo um bebê. Eu falei assim comigo mesma, eu não esperava que eles fossem ter um bebê, mas ok. Aí temos uma situação um pouco e tanto inusitada, porque a Love, ela é um pouco parecida com o Joe, porque alguns aspectos ela fazia a mesma coisa que nem ele, como manipular as pessoas para quando for querer alguma coisa delas, enganar, e tudo era na base de tortura e matar a pessoa. Porque a Love e o Joe, eles são iguais, porque quando eles querem alguma coisa para eles, chegam a ter que torturar a pessoa, matar. Que nem esqueci o nome da personagem. Ele matou a melhor amiga da Beck, se eu não me engano, e ele ficou com ciúmes, então ela resolveu matar ela por conta também de outro motivo, que ele achou que ela descobrisse que ele tinha uma outra situação com uma outra garota. Então ele fez o que fez, e infelizmente essa foi a vida dele. E agora ele estando na Europa, dando aula na faculdade, conhecendo novas pessoas. Mas temos uma outra coisa que a gente reviveu um pouquinho do passado dele, porque tem uma personagem que voltou nessa primeira parte da quarta temporada, que é a Marianne. Vocês lembram dela? Que o Joe estava tentando ficar com ela para ele poder esquecer a Love e a Beck também, de outras mulheres que ele já se envolveu. Então, assim, ela voltou e ela ficou em Paris. Ele achou ela em Paris e depois em Londres. E assim ele foi seguindo ela, porque ele estava sentindo muita falta dela. Só que quando ela viu ele, ela pensou, foi você que matou a Love. A partir daqui tem spoiler, então se você ainda não viu, para aqui. Então eu vou falar de novo. Porque ela sabe que ele matou a Love por conta de tudo que ela fez com ele junto com o Joe.
e com a Marianne também, porque ela descobriu que ele tava ficando com a Marianne. Então, assim, é um beco sem saída pra ele. Então, assim, ele ficou sem saber o que fazer por conta dessa situação. Aí ela viu ele, ela saiu correndo, porque ela já sabe o que aconteceu com ele, junto com ela e com a Love. E o Joe prometeu que não ia machucar ela. Ele só queria conversar com ela, ter uma segunda chance com ela, mas ela não quis e ela foi embora. Então ela apareceu só por alguns segundos na série para poder falar a história deles, né, de como isso ia acabar junto com eles. Depois disso, o Joe, ele tem uma vizinha que é a Kate. E ainda falando sobre o Joe, a vizinha dele é uma pessoa que veio de uma família rica, só que ele não sabe disso. Então ele chega a se envolver com ela, eles conversam, eles trocam alguns olhares, só que ele não sabe que ela vem de uma família rica, com o marido dela, que é uma relação bem tóxica, na verdade, e de outros parentes dela, amigos que também são ricos. E aí vem uma situação bem complicada para ele. Por quê? Ele conhece a família dela e os amigos dela, enfim. Ele vai para um barzinho, conhece essa família dela. E aí ele chega na casa dele todo bêbado, ele não lembra de nada. Até porque tem uma pessoa aí que fez ele ficar bêbado para ele fazer com que ele não se lembre do que aconteceu, mas que dá a intenção de que foi ele. Vocês devem estar se perguntando por quê? Como assim, Gi? Porque tem uma pessoa que matou um cara e colocou na mesa da sala de jantar na casa do Joe. Então, essa foi uma incriminação para fazer com que ele foi o culpado disso, da morte desse cara. Só que ele tentou se livrar desse corpo e conseguiu, porque ele ficou relembrando aqui na cabeça dele tudo o que ele já fez, tudo que aconteceu dentro do passado dele, enfim. Então ele se livrou desse corpo, ele conseguiu, mas a mente dele, enquanto que ele estava fazendo isso para poder se livrar desse corpo, ele ficou vendo filme na cabeça dele de tudo que aconteceu com ele no passado dele. Então, assim, é um cara que está atrás dele porque essa pessoa sabe quem ele foi no passado dele, no passado do Joe. Então, essa pessoa, eu não esperava que fosse ele. Eu fiquei assim, meu Deus. Eu vou falar quem é para vocês entenderem melhor. Essa pessoa é o Rice. Ele é aquele cara sociável que tem uma conversa legal com o Joe lá dentro do barzinho. E que depois disso, depois de tanta coisa que ele fez com o Joe para saber quem ele é, por que ele tá fazendo isso, por que ele mudou de identidade para poder esquecer o passado dele, para ter uma vida nova. E nisso, o Rice, ele prende ele naquela mansão lá daquela família e faz com que ele se torture. Ele quer o mal dele. Então ele vai lá e o Rice, ele ameaça o Joe para ele ter o que ele merece. É claro que ele não foi um dos melhores, né? Ele merece um final não feliz, porque o que ele fez foi muito errado. Então, depois disso, ele conseguiu se livrar, sair. E o Rice, depois disso, ele falou que vai ser o prefeito da cidade, que quer mudar o mundo. Então, a gente não sabe o que vai acontecer com ele. Eu tenho as minhas teorias. Por exemplo, eu creio que agora o Rice, ele quer se aproveitar do Joe, sendo o prefeito da cidade, para poder ele se dar mal na faculdade. Pode ser. Ou outras coisas também que eu ainda tô pensando aqui. Pode ser que sim, pode ser que não. E por conta do Stalker, de ser o Rice, eu achei que poderia ser a Kate, porque ela fez um papel muito bom. Ela traria um papel desse muito bom. Porque o tempo todo que ela estava do lado do Joe, ela poderia ser ele. Ela poderia ser a assassina ou o Stalker. Porque a todo momento ela estava com o celular na mão e do lado do Joe, perto dele. Então faria muito sentido, faria
não sei, ficaria muito mais legal e intrigante a série. Eu não sei, pode ser uma boa ideia, mas acabou que não sendo ela, né? E da morte também do Adam, que é o marido da Phoebe, que fez incriminar também o Joe. Isso tudo a culpa do Rice, que fez isso pro Joe se dar mal. Então, aí a gente tem que pensar o que vai acontecer com o Rice agora sendo o prefeito da cidade. Lembra do Malcolm, o marido da Kate? Que eu tava falando aqui que ele foi morto pelo Rice, ele foi incriminado por conta do Joe, que foi o Rice que fez isso com ele, que ele colocou o corpo do Malcolm na mesa de jantar da casa do Joe. Então, assim, o Malcolm, ele teve uma ligação também com o Joe muito forte, que eu achei bastante interessante. Eu até achei que fosse ser o Malcolm, o assassino, o Stalker, mas não era. Outra personagem também que eu gostei bastante foi a Nadia, que é uma aluna do Joe dentro da universidade. E ele sabia tudo o que estava acontecendo fora da universidade por conta do Stalker, da Kate, da situação toda que estava acontecendo. Então, conforme isso estava ali rolando, ele foi lá pedir ajuda para Nadia, para ela ajudar ele por conta de como se livrar de um assassinato, como sair impune, sem saber que está incriminado, que ele quer sair dessa. Então ela ajuda ele e ela consegue, mesmo ela não sabendo o que está acontecendo com ele. Então tá aí uma personagem que eu gostei bastante e que poderia voltar na segunda parte da quarta temporada. Por quê? Porque ela pode ser a chave de ele ter uma vida nova, para não acontecer mais isso, por conta do passado dele. E que ela poderia ajudar mais ele. Então, o que eu acho? Que ela deve voltar na segunda parte para poder ajudar ele. Ele está continuando dando aulas. E por conta disso, eu acho que a Nadia deveria voltar na segunda parte da quarta temporada. Por quê? Porque ela tem um papel importante na vida do Joe. Então eu acho que deveria ser explorada mais ela dentro do contexto, junto com o Joe, a universidade e dos amigos dela. Porque aí deu pra perceber essa ligação, ela junto com o Joe. Então, pra finalizar, de uma forma geral, eu gostei muito dessa série. Eu confesso que não tem nada que eu não gostei, de personagens também, dos efeitos visuais, daquela transição para outra cena, para continuar tendo aquela tensão. Eu gostei de tudo. E de cada personagem também, eu fui me envolvendo junto com a história, junto com cada personagem também. Eu achei muito demais essa primeira parte da quarta temporada. Não sei vocês. Deixa aqui nos comentários dizendo se vocês gostaram dessa primeira parte também, ou se vocês não curtiram tanto assim, ou se vocês esperavam mais. Assim a gente vai conversando. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até a próxima.